Quando Júlio aceitou o trabalho de fotografar cidades pequenas para um projeto de turismo, ele imaginou estradas vazias, paisagens bonitas e hotéis simples. Nada assustador. Até chegar em Santa Véspera. Era uma cidade pequena, no meio de uma região montanhosa. A estrada até lá era estreita e cheia de curvas, mas o estranho começou antes mesmo de ele chegar. O GPS começou a falhar. A tela piscava. O nome da cidade aparecia e desaparecia do mapa. Júlio achou que fosse falta de sinal. Quando finalmente chegou, a cidade parecia normal. Casas antigas, uma praça central, uma igreja pequena. Algumas pessoas caminhavam pela rua, mas todas pareciam apressadas, como se estivessem tentando terminar algo antes de um horário importante. Júlio estacionou perto da praça e entrou em um pequeno café. A atendente parecia nervosa. Quando ele perguntou sobre um hotel, ela respondeu rápido. Tem um na rua principal, mas você precisa se instalar antes das 7. Júlio riu. Por quê? Ela hesitou. Porque depois disso, ninguém fica na rua. Júlio achou que fosse algum costume local, talvez medo de assaltos ou algo assim. Ele foi até o hotel. Era um prédio antigo, de 2 andares. O dono entregou a chave do quarto 12, mas antes de Júlio subir, o homem falou algo estranho. Se ouvir alguém chamando na rua depois das 7, não olhe pela janela. Júlio levantou uma sobrancelha. Isso é alguma tradição da cidade? O homem não respondeu, só disse, tranque bem a porta. Júlio passou o resto da tarde fotografando a praça. Mas ele percebeu algo estranho. À medida que o relógio se aproximava das 19h, as pessoas começaram a desaparecer. Lojas fechando, janelas sendo trancadas, cortinas puxadas. Às 18h58, a rua estava quase vazia. Às 19h, exatamente. A cidade ficou completamente deserta. Nem um carro, nenhuma pessoa. Só silêncio. Júlio voltou para o hotel. Trancou a porta e decidiu editar algumas fotos no laptop. Às 21h13, ele ouviu algo. Passos na rua. Lentos. Regulares. Ele lembrou do aviso. Não olhar pela janela. Mas a curiosidade venceu. Ele se aproximou devagar da cortina e espiou. A rua estava cheia de gente. Centenas de pessoas caminhando lentamente pela cidade. Mas havia algo errado. Todos usavam roupas antigas, como se fossem de outra época. E todos estavam andando na mesma direção. Silenciosamente. Sem conversar. Sem olhar para os lados. Uma espécie de procissão. Júlio pegou a câmera. Começou a filmar. Mas então percebeu algo ainda pior. Algumas pessoas estavam olhando diretamente para o hotel, mesmo estando a dezenas de metros, como se soubessem que ele estava ali. Um homem parou, virou a cabeça lentamente e apontou para a janela de Júlio. Imediatamente. Todos pararam, a multidão inteira, ao mesmo tempo. Agora todos estavam olhando para o hotel, para o quarto dele. Júlio se afastou da janela, o coração disparado. Então ouviu algo no corredor. Passos, lentos, parando na frente do quarto 12. Uma batida na porta. Toque, toque, toque. A voz de um homem surgiu do outro lado. Senhor. A cidade fechou. Júlio não respondeu. A voz continuou. Você não deveria estar olhando. Silêncio. Depois, a voz falou algo que fez o sangue dele gelar. Agora eles sabem que você está aqui. Os passos se afastaram. Júlio correu até a janela novamente. A rua estava vazia, completamente. Santa Véspera não existia mais no mapa. Nenhuma estrada levando até ela. Nenhum registro. Nenhuma cidade. Júlio dirigiu por horas tentando encontrar a saída. Mas todas as estradas levavam de volta à mesma praça. E naquela noite, às 19h, as ruas ficaram vazias novamente. E Júlio percebeu algo que não tinha visto antes. Entre as pessoas da procissão, havia um rosto novo. O dele.